Olá, começa nesse instante mais uma edição do Agora TV e nós temos a satisfação de receber hoje em nossos estúdios o secretário de Tributação do Estado do Rio Grande do Norte, André Horta, que é presidente do Comitê de Secretários de Fazenda do Brasil. Olá, André Horta. Olá, Alex, muito obrigado pelo convite, muito gentil da sua parte. André, o que se discute nos últimos dias é a renegociação das dívidas e nós assistimos a alguns estados serem bastante contemplados agora pelo governo federal e outros que por acaso já vinham cumprindo com suas obrigações no pagamento da dívida não tiveram nenhum benefício semelhantemente parecido, nem que seja proporcionalmente. Como é que o senhor está lidando com essa questão? É verdade, Alex. O Rio Grande do Norte, assim como 8 estados, o Amazonas, o Roraima, a Paraíba, Pará, Distrito Federal, 8 estados, eles cumpriram suas obrigações, eles fizeram seu dever de casa. E essa primeira parte do plano do auxílio da União aos estados, ela se refere unicamente a essa parte de perdão de dívida. E como nós não temos dívida, nós não temos muito que ser perdoado. Foi feito um cálculo pela Secretaria de Planejamento e a prestação mensal dessas dívidas envolvidas do Rio Grande do Norte é em torno de 8.779.000 por mês. Então vai dar um pouco mais de 50 milhões esse ano. Não é muito, dado o déficit do Rio Grande do Norte e de todos os estados brasileiros. Isso é pouco, né? Então, o que foi pedido na reunião com o presidente Temer anteontem, os governadores pediram, foi que esses estados que cumpriram suas obrigações, eles recebam um tratamento especial, um tratamento particularizado para quem não tem dívida, para quem não tem prestação a ser perdoado. E isso vai vir essa ideia aqui do Nordeste, o governador Robson verbalizou, né, na reunião. Poderia ser, por exemplo, com a recomposição de perdas do FPE. O FPE, como você sabe, Alex, vem caindo mês a mês. O FPE de 2015 caiu em relação a 2014 e o de 2016 está caindo em relação à base já deprimida de 2015. Então, essa recomposição daria hoje para o Rio Grande do Norte aí em torno de 400 milhões. Então, com esses 400 milhões, a gente conseguiria rodar 2016. Mas como é que vocês receberam, secretário, esse aporte especial de recursos ao Rio de Janeiro, por exemplo? O fato de o Estado estar sediando a Olimpíada por si só justifica essa atenção toda que foi recebida? Qual o tratamento que, na sua visão, o governo federal deveria dar? Seria atender também o pleito desses estados menos devedores? Muito bem observado isso, Alex. Isso é uma particularização, né, no atendimento. Isso não é um atendimento geral. Eles particularizaram, eles customizaram o atendimento ao Rio. O Rio precisava dessa customização do atendimento, né? É uma situação peculiar. É um estado que depende enormemente do petróleo, né? Então, o petróleo teve essa queda estrutural, mundial, né? E eles estão à frente da fila desse problema que todo estado brasileiro hoje tem em relação à Caixa. Então, essa customização a gente já era esperada. O que a gente espera é que essa particularização seja depois complementada para todo mundo. E no caso nosso, né, que venha nesse formato aí da recomposição de peso do FPE. Porque é bom que se lembre que essa recomposição de peso do FPE, ela é baseada num princípio de responsabilidade fiscal, né, Alex? Porque a União disse que ia pagar, nós colocamos no planejamento do Estado e esse dinheiro não veio. Era algo que todos os estados contavam, né, com esse dinheiro. E ele não veio para cá. Então, é uma forma interessante de se fazer isso. Mas melhor do que essa que eu achei foi em relação a 2017 para frente. É fato que o FPE vem caindo em seu poder de ajuda, né, em sua função constitucional, ele vem caindo ao longo dos anos. E o IPEA já tinha indicado que uma fonte importante de tributação no Brasil que está sendo omitida é o imposto de renda sobre lucros e dividendos, que em 1995 nós renunciamos no Brasil. Hoje, só o Brasil e a Estônia não tributam lucros e dividendos. E, nesse momento agora de crise, essa receita, que é uma receita progressiva, ou seja, é uma receita que não afeta tanto o ciclo econômico, é uma receita que ajudaria a todos os estados e aos 5.440 municípios do Brasil.
Então, essa receita hoje faz muita falta. E essa recomposição com a volta, com o fim dessa renúncia que se fez em 1995, geraria hoje, Alex, em torno de 50 bilhões para o Brasil. Para o Rio Grande do Norte, só em FPE daria 463 milhões por ano. E isso veria mais ou menos meio bi para os municípios. Então, a Frente Nacional dos Municípios, o presidente da Frente Nacional dos Municípios, já tinha orientado sua posição favorável dos municípios brasileiros a isso. Agora, os estados estão se mobilizando e provavelmente daqui para sexta-feira haja uma sinalização para o governo federal de que os estados também gostariam que essa receita do FPE ela retornasse, porque era uma forma de reestruturar as finanças dos estados e o Brasil retomar um caminho de desenvolvimento. Bacana, quer dizer, e existem alternativas então, né? Secretário, só para complementar esse assunto nacional, me chamou a atenção, ontem eu assisti uma entrevista do governador do Espírito Santo, em que ele dizia que o governo federal estava meio que punindo os estados que estavam cumprindo com o pagamento da dívida, né? Enquanto que aparentemente premiando aqueles que não estavam fazendo seu dever de casa. Como é que o senhor analisa isso? Eu acho que não só o governador do Espírito Santo, os outros governadores que também não têm dívida, eles entendem que essa compreensão que houve em relação à dívida, essa solidariedade precisa ser estendida a todos os estados, né? Os estados precisam ser solidários juntos e em todos os ângulos da questão. Então, ele estava pedindo, o governador Paulo Artung estava pedindo uma ajuda, né? Inclusive ameaçando retirar o apoio ao projeto, né? Ao PLP 257, caso esses estados que não têm não sejam atendidos. Eu acho que aqui no Nordeste os governadores vão se inclinar no mesmo sentido, né? Porque, evidentemente, é preciso que o governo atenda a todas as peculiaridades. E essa dos estados que cumpriram a obrigação, elas têm até uma certa prioridade, porque são os estados que demonstraram a sua responsabilidade fiscal e honraram seus compromissos com a União. O senhor falou, mas eu gostaria de que o senhor frisasse novamente qual a dívida do Rio Grande do Norte e vamos falar um pouco mais sobre a tributação aqui no nosso estado, como é que está o comportamento da arrecadação. Ano passado, no segundo semestre do ano passado, nós tivemos aí queda de arrecadação na média, né, em torno de 3% ao mês. Esse ano, felizmente, em termos de arrecadação própria, tivemos já em 5 meses, 3 meses de crescimento nominal e 2 meses de crescimento real. No mês de abril foi um recorde de arrecadação, foi a maior arrecadação que nós já tivemos no estado e agora no mês de maio houve crescimento real e foi a segunda maior arrecadação que já tivemos no estado. Então, ficamos felizes com esse perfil da arrecadação própria. A arrecadação própria dessa forma, isso quer dizer que a gente tem receita suficiente? Não. Por quê? Porque a arrecadação própria, Alex, ela é 60% de nossas receitas. 40% é de transferência federal. Enquanto a gente cresce aí real, por exemplo, em maio, 1,5%, as transferências federais caem 15%. Então, qual é o nosso resultado final? O resultado final é queda o tempo inteiro de receita. É frustração de receita todo o tempo. Então, a gente tem tido, eu digo os estados brasileiros, né? O caso do Rio Grande do Norte é um caso dos outros estados também, né? Então, nós temos enfrentado frustrações constantes, né, de receita e, de fato, não há economia que reaja sem uma intervenção, sem um auxílio federal, porque o nosso federalismo ele foi conformado dessa forma. Ele precisa ser reformado, né? Ele precisa ser revisto, sem dúvida, mas ninguém vai rever federalismo fiscal agora, porque até o consenso vai ser muito mais difícil. Quando está tudo bem, o consenso não é fácil, tu imagina agora. Então você não vai rever federalismo agora. Agora tem que se fazer com mais vigor que se fez em anos anteriores, ou seja, precisa se ajudar os estados para poder a economia retornar, para poder o emprego retornar, para poder a confiança retornar. O senhor é integrante da equipe técnica e econômica do governo Robinson Faria. Como tal, qual a avaliação que o senhor faz hoje da gestão do governador, seus desafios, suas dificuldades e seus eventuais avanços? Olha, eu acho que o governador merece todos os elogios porque pegou o Estado, veio governar o Estado, veio sentar na cadeira de governador numa das piores crises que eu tenho notícia, né, das unidades federadas brasileiras. Então, você administrar
qualquer ente subnacional numa situação dessa, isso é um desafio muito maior do que qualquer governante já teve, né? Então, assim, o governo está aí, estamos aí ajudando, né, o governador, e muito orgulhoso de estar ajudando o governador nesse momento difícil, que eu tenho certeza que nós vamos superá-lo. Precisa um pouco de paciência, né? Crise não é algo que se resolve com estalar de dedos, não tem momentos difíceis, crise. Quando você piora um índice qualquer econômico, termina reverberando em outro índice. Isso é natural, isso é da crise econômica, né, que está aí. Mas estamos aqui, o governo, né, o governador está conduzindo, está norteando, está orientando, né, os secretários, e estamos sim num caminho de encontrar o desenvolvimento para o Rio Grande do Norte, de encontrar as saídas possíveis para o Rio Grande do Norte. Agora, é um período que demanda, sem dúvida, assim, muita paciência, porque é um período de dificuldades. É isso aí. Secretário de Tributação André Horta, eu queria agradecer a sua participação hoje aqui no Agora TV. Muito obrigado, muito honrado pelo convite, Alex. Obrigado, secretário. Ficamos por aqui. Até a próxima.